de história, que diz o seguinte: a expansão romana no Mediterrâneo Oriental alterou as configurações das redes de comunicação, de redes de contato no mar. Não se tratava assim apenas de conquista ou domínio de territórios, mas do controle sobre as redes de comunicação. Controle sobre as redes de comunicação e da criação de novos canais de conexão, que acentuavam os polos de redes existentes, mudando o sentido dos fluxos para novos centros de comunicação. Está falando o seguinte, que quando Roma expande o seu domínio para o Mediterrâneo Oriental, ela vai mudar o eixo, o eixo do mundo naquela época. Vamos pensar assim. Antigamente existia a Grécia. A Grécia era a bambambam da história, vamos dizer assim. Todo mundo queria fazer comércio com a Grécia, ter contato com a Grécia. A Grécia caiu. Veio o domínio macedônico. O domínio macedônico foi efêmero, foi bem rápido. E logo depois veio o domínio romano, propriamente dito. Tá bom? Então é o seguinte, que Roma, quando conquista o mar Mediterrâneo, expande a sua dominação sobre o mar Mediterrâneo, ela vai deslocar os eixos de comunicação, vai deslocar os eixos de poder, tá? E lembra aqui, ó, que é século II a.C. O que acontece no século II a.C.? Ela vence as guerras púnicas. As guerras púnicas que acontecem lá em 260, mais ou menos, a.C. e termina em 150, 149 a.C. Então, no século II a.C., Roma já derrotou uma cidade-estado chamada Cartago, e já é o grande centro de poder da época, tá bom? Então está falando disso daqui, que ela altera a configuração das redes de contato, ela altera a forma de o centro do poder, tá bom? Então vamos ler. O exército caracteriza a expansão marítima romana no século II a.C. Bom, a letra A. Como o início da hegemonia helenística nas águas mediterrâneas. Helenística é uma palavra para gregos, tá? Do mundo grego. E não, nessa época Roma já tinha superado a Grécia, a Grécia já não era mais o centro do poder, tá bom? A Grécia não era mais hegemônica, ou seja, a dominante. Então, tiramos a letra A. Letra B. Um movimento apenas de ocupação colonial no entorno do Mediterrâneo. Não é um movimento apenas de ocupação. É um movimento, aqui que ele diz, ó, não se tratava apenas da conquista, apenas de domínio, mas sim de controles de rede de comunicação e de criação de canais de conexão. O que é isso? Quando Roma conquistava um novo território, ela não estava preocupada apenas em dominar aquele território. Ela também absorvia parte da cultura daquele território para si mesma, tá bom? E nisso gerava uma troca de conhecimentos, uma troca de saberes, uma troca de culturas. Roma, à medida que ela foi se expandindo, ela foi pegando a cultura daqueles povos colonizados por ela, tá bom? Não foi um movimento apenas de ocupação colonial, não. Foi um movimento também de integração cultural. Então, a letra B está falso. Letra C. Um esforço para reduzir a influência cartaginesa no comércio marítimo. Cartago já tinha perdido as guerras púnicas, tá bom? Então, letra C, falso. Letra D. Uma ação para alterar a circulação e a dinâmica mediterrâneas. Verdadeiro, é isso que o texto diz, exatamente com esse mesmo tempo verbal. Aqui, ó. Uma ação para alterar a circulação e a dinâmicas mediterrâneas. Olha o começo da questão do exército, que diz: a expansão romana no Mediterrâneo Oriental alterou a configuração das redes de contato do mar. Não se tratava, e ele continua, tá bom? Então, a letra D está correta. Letra E. A consolidação do domínio itálico. Não temos Itália nesse momento. Existia-se Roma, tá? Mas Itália. Só vai existir lá no século XIX com a unificação italiana, tá bom? Não existe Itália. Esse termo itálico não existe nesse momento da Antiguidade Clássica, tá bom? Então ficamos com o gabarito letra D.